Paz do Senhor para os irmãos. Hoje estamos entrando com mais um programa Capacita EBD. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que vai ser exibida e transmitida para os irmãos no dia 20 de agosto de 2023. Hoje a lição tem por título Transgênero. Que transrealidade é essa? E hoje, para comentar esta lição, está conosco o nosso evangelista Denilson, ali da igreja do setor 3. A paz do Senhor, Denilson. Pai, senhor Giovanni, é uma satisfação estarmos novamente aqui para mais uma aula, né? Com certeza será bênção para os nossos filhos. Amém. Amém. Então, dando continuidade aqui nesta lição, nós vamos ler o texto áudio, que diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Está em Gênesis no capítulo 2, no versículo 24. A verdade prática diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Amém? Agora nós faremos a leitura da introdução, que diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas as transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Amém. Hoje nós iremos, então, falar sobre a, o transgênero, né? Que é um assunto que está muito atual, né? Inclusive, entra dentro daquela sigla, né? A qual é uma sigla que ela acaba que ela foi expandindo cada vez mais, né? Nós temos aí as lutas, né, por essa classe, que a princípio a gente via lá como LGBT, né? Agora a gente vê aí LGBTQIA+, né? Então, dentro desse aspecto aí, a gente vai ver que todas as formas, vamos dizer assim, como eles usam o termo, todas as formas de amar, eles estão lutando por essa. Seria uma legalização, seria uma aceitação diante da sociedade, e a gente vê que essa forma de amar, ela foi muito além do que aquilo que a gente tem na palavra de Deus, né? Então, inclusive aqui, o texto áureo já lido, diz aqui em Gênesis 2:24, que o varão ele deixará o pai e a mãe e ele vai unir a sua esposa. Quando nós olhamos a criação do ser humano, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher. Então a gente não vê outra forma de relacionamento íntimo tendo essas siglas a qual nós nos deparamos hoje na nossa atualidade. Nós vemos que essas práticas elas tendem devido a essa luta, e a gente já percebeu isso, uma normalização diante da sociedade. A gente percebe que antigamente havia um certo cuidado, vamos dizer assim, para se apresentar duas pessoas tendo ali características de amorosidade, no sentido íntimo, de um certo receio de se apresentar diante da sociedade. Hoje a gente vê que a própria mídia, a própria cultura, né, a, a mídia televisiva, por exemplo, ela acaba
adotando essa forma de amor múltiplo e acaba que as pessoas começam a ter isso como normal, como natural. Então a gente vai ver que biblicamente, biblicamente está errado. Diante de Deus é pecado. A nossa a nossa fala, ela não é uma fala direcionada ao indivíduo, mas é uma fala direcionada à prática. E a gente vai, durante essa aula, a gente vai expor algumas questões bíblicas, biológicas, que a gente pretende colocar aí como uma forma antinatural de amar. Ok. Então, o evangelista Denilson fez uma explicação da parte introdutória. Agora nós vamos entrar no primeiro tópico, que diz compreendendo o pensamento da transgeneridade. Tópico primeiro, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. O subtópico número 2: cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece como homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. O subitem número 3, que é o transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, assexual, quando inexiste atração por gênero algum, e pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Muito bem. Está aí também ah, essa questão do primeiro tópico, né? Compreendendo o pensamento da transgeneridade. É importante a gente ressaltar aqui que a prática de cada indivíduo, ela, ela é uma prerrogativa dele próprio, né? Então, cada indivíduo, ele tem a sua liberdade para
para pensar, para realizar, para fazer do seu corpo aquilo que ele pensa que é interessante, que é bom. Porém, nós temos algumas questões que entram em debate dentro dessa questão, que é o parâmetro usado para as minhas decisões. Então, quando eu olho uma pessoa agindo de forma a exercer todas essas formas de amor, a qual foi aqui já abordado na leitura, o meu olhar para ele não deve ser um olhar de ódio, um olhar que descaracteriza ele como ser humano, longe disso, né? Por quê? Porque ele tem a sua, o seu meio, a sua convicção própria, né? A sua decisão, melhor dizendo. A questão é que nós hoje aqui, nós estamos falando de um assunto que ele deve ser levado em conta a palavra de Deus, né? Então, é, olhando aqui para essa questão de transgênero, que é o nosso assunto hoje, essa questão ela remete à ideia de aqueles que defendem de que a sua anatomia, o seu, o seu organismo que define na biologia como masculino ou feminino, para os defensores da transgeneridade, eles dizem que eles não seguem a orientação biológica. Eles seguem aquilo que eles sentem vontade de fazer e a atração que eles têm por um sexo que não está de acordo com a palavra de Deus, eles desconsideram então a biologia. A questão é que o conhecimento de Deus, ele é muito amplo. Se hoje nós fazermos assim uma pesquisa e perguntarmos assim, se alguém não ouviu ainda falar sobre Deus, acredito que a gente não acaba que não vai encontrar pessoas que não conheçam a Deus. A questão é, as minhas atitudes, e aqui a gente falando da transgeneridade, do transgênero, aí ele acaba dizendo assim, mas o que eu posso fazer se eu penso assim, se eu gosto dessa forma, então eu vou fazer aquilo que eu gosto, né? Pois bem, a palavra de Deus, ela nos traz, principalmente lá em Gálatas 5, ela nos traz uma lista de obras da carne, ou seja, desejos pecaminosos, desejo da natureza caída. Então, dentro desse aspecto, então, se uma pessoa diz assim, eu gosto de adulterar, né? Então, ele vai adulterar. Errado diante de Deus. Daí ele fala assim, mas eu gosto. A pessoa vai roubar. É contra Deus. É contra a palavra de Deus. Mas eu gosto, é uma coisa que... Tudo bem. Então, a gente está entrando dentro de uma questão para dizer o seguinte, que todas essas formas de ação, elas são ilícitas diante da palavra de Deus. Então, assim, se as pessoas querem fazer, ela deve ter a consciência de que elas estão
fazendo uma prática antibíblica. Claro que isso trará prejuízo. O prejuízo ele virá, pode ser que ele venha ainda que em vida, mas ele virá depois da morte, ou após a vinda de Jesus no arrebatamento da igreja. Passarão pelo juízo. E não é eu que estou falando, porque a Bíblia fala dessa questão. Quando nós olhamos já no texto áureo, quando nós olhamos Gênesis, no capítulo 1, fala que Deus criou o macho e fêmea, então não existe outra possibilidade. O amor, na Bíblia, ele só é um amor entre um homem e uma mulher. É uma relação heterossexual, ou seja, é um homem e uma mulher. A palavra hétero significa diferente, né? Então, é bom a gente entendermos isso, porque é, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. O transgênero tem a sua liberdade. Assim como aquele que gosta de adulterar, aquele que gosta de roubar, aquele que gosta de mentir, né? A questão é que quem tal prática realiza, ele deve ter a consciência de que chegará um dia que ele prestará conta, né? E isso a gente não fala da nossa subjetividade, a gente fala da objetividade da palavra de Deus. Se nós olharmos Romanos, capítulo 1, versículo 21, a gente vê ali a palavra de Deus dizendo, porquanto, tendo conhecimento de Deus. Veja, tendo conhecimento de Deus. As pessoas têm conhecimento de Deus. As próprias pessoas que realizam atos tais como atos que identificam o transgênero, ele sabe que não está correto, né? Então aí o versículo 21 diz que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, mas tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornando-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Aí a gente vê uma questão no versículo 24, diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu coração, os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram, tiraram a adoração que é devido a ele e adoraram a criatura no lugar, né? Então, a gente vê aí que às vezes há um questionamento, né, sobre a situação que está no nosso mundo, dentro dessa apologia à transgeneridade, à homossexualidade, né, e essas questões aí. E às vezes as pessoas até dizem, mas, né, como que Deus, olhando isso, né? A questão é que Deus entregou, né, aos desejos dos seus corações. A questão é que virá, né, um juízo sobre isso, né? Então, é importante a gente saber, né, que a prática, ela, ela é livre, a pessoa tem liberdade, nós vivemos num país livre, né, que há essa possibilidade. Aqui a gente vê a identidade de gênero, que é justamente as feministas que na década de 70 eles usaram essa palavra para fazer uma dissociação do sexo biológico, né? Então, é tipo assim, você nasce com o sexo masculino ou feminino, mas aí as feministas que abordaram essa questão de gênero na década de 70, eles dizem assim que não importa a questão da característica biológica.
O importante é o gênero que está na cabeça, né? Então, eles acabam, as suas ideologias acabam sobrepondo o corpo físico, né? É, a gente vê aí que, inclusive aqui, a gente vê uma questão aqui, os especialistas, né? Eles dizem assim que a pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. Não é pelo como ela nasceu, né? Então, é como ela se identifica. Para o transgênero, a sexualidade, ela não é extraída do corpo, mas é imposta a ele, né? Interessante, né? Para os transgêneros, a sexualidade ela não é extraída do corpo, né? Por exemplo, assim, olhando para uma pessoa, se a gente olhar para uma pessoa, nós olharmos para uma pessoa, a gente vai olhar assim, qual que é o sexo dela, né? A gente vai fazer olhar umas características físicas, né? Por exemplo, quando uma criança nasce, e até mesmo antes de nascer, com o ultrassom, tendo ali as genitálias que caracterizam masculino e feminino. Se tem genitália masculina, a gente vai, assim, a sexualidade vai ser identificada pelo corpo, né? É extraída do corpo, né? Mas para o transgênero não é extraído do corpo. O que menos importa para o transgênero é as características física e biológica. Isso é o que menos importa. A sexualidade para o transgênero é extraído da mente. Então, assim, o que que eu penso que eu sou, né? O que eu penso que eu sou, o que eu penso, o que eu sou me define, né? É interessante porque eu acredito que a maioria aí que já teve, já observou, né? Homens que mudaram, mudaram a sua estrutura física, o seu fenótipo, né? Na biologia a gente vê o genótipo, né? Que é aquela composição interna do gene, né? E o fenótipo é aquilo que é exterior. E olhando nós para ele, a gente via um homem. Hoje a gente olha e não vê mais um homem. Por quê? Porque mudou. Foi fazer aquelas cirurgias para colocar seio, para a questão hormonal, né, para tirar, para não nascer barba, né? Então, foi mudando, né? Até recentemente, a gente viu um cantor chamado cantor gospel, né? Jovem ele, é, ele é interessante. Esses dias eu vi ele, né? Não dá para conhecer mais, né? Por quê? Porque na cabeça dele a definição do que ele é partiu da mente e não do corpo, né? Então, eles têm um slogan assim que se é um homem e ele tem um pensamento de mulher, ele diz assim que ele é mulher e está preso no corpo de um homem, né? Olha só, né? Que pensamento, né? Então, a gente vê aí tanto mudança de sexo masculino para o feminino, quanto do feminino para o masculino, né? Então, a gente vê que o transgênero, a sexualidade, não é extraída do corpo, é extraído da mente. Então, é da vontade, né? Mas aí, a gente, fazendo assim uma análise, né, dentro de tudo aquilo que a Bíblia apresenta de pecado, né, a Bíblia chega a dizer ali, né, que o que ficarão de fora
do reino de Deus, a Bíblia diz que um deles é os efeminados, né? Ou seja, é um homem que tem as suas características físicas e biológicas de homem, mas ele acaba adotando posturas femininas, né? Então, isso é taxativo. Isso daí, quando a gente olha isso no Novo Testamento, quando a gente olha essa observação dos efeminados que não possuirão o reino de Deus, quando a gente olha isso daí vem tudo fazendo trazendo aí uma afirmação daquilo que foi distorcido lá do princípio. Então, se Deus criou o homem e a mulher dentro das suas características, dentro das suas especificidades, né, o Novo Testamento vem afirmando isso, né? Se você nasce de um jeito, você tem que, né, se portar como você nasceu, né? Mas aí, às vezes, é, as pessoas falam assim, ah, mas o que que eu posso fazer se eu sou assim? É, a questão é que quando eu digo isso que eu posso fazer, então se eu quero seguir os princípios de Deus, então eu vou buscar a Deus, né? Quando eu busco a Deus, eu não me liberto só de uma transgeneridade. Quando eu busco a Deus, quando eu clamo a Deus para dirigir a minha vida, para que teu Espírito Santo habite em mim, não só mudará a questão da transgeneridade, mas também mudará os desejos da pornografia, mudará os desejos da prostituição, mudará o desejo de roubar, mudará o desejo de mentir. Então, a questão é buscar a Deus. Nós sabemos que todas as práticas que é contrária à palavra de Deus, ela não é ela não é resolvida de forma simplória. Ela não é uma questão, tá, agora eu não vou querer ser, né? Partindo por essa questão da transgeneridade, né? A questão é que, sabendo que é errado, que é pecado, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar junto a Deus, né? Quando Paulo ele diz lá que há uma luta entre aquele que aceita Jesus, há uma luta interna entre o Espírito de Deus que habita no indivíduo, que está em contato com o Espírito dele, lutando contra a velha natureza. Então, a gente percebe aí que o fortalecimento de um lado é a, a, a mortificação do outro lado, né? E quando eu busco a Deus, quando eu começo a se relacionar mais intimamente com Deus, as práticas da velha natureza, ela acaba ficando sufocada, né? Então, a questão a prática do transgênero, ela é errado? Biblicamente é errado, né? A gente já viu aí, né? Então, a gente viu aí no segundo subtópico o cisgênero e o transgênero, que é essa definição aí, que o cisgênero é aquele que ele nasceu homem, ele vai se comportar como homem e gostar de mulher, né? Aquele que nasceu mulher vai se portar como mulher e gostar de um homem, né? Então, o cisgênero é isso. E o transgênero é aquele que, independe de como ele nasceu, ele vai desenvolver um afeto com o passar do tempo. Por isso, nós vemos aqui no terceiro subtópico, existe aqueles que gostam do sexo masculino e feminino, né, que são os bissexual, né? Tem aqueles que não se identificam com nenhum sexo, né? Tem aqueles que acaba gostando de vários vários gêneros, né? Tem aqueles que não se identificam com nenhum gênero, né? Então, a gente vê aí que inclusive lá no início eu disse, né, que se ampliou até
essa sigla, né? LGBT, agora a gente viu aí LGBTQIAPN+, né? Até aquele que a gente não sabe ainda está incluído dentro desse processo. Então, é uma questão, né? A gente ser observado aí dentro da palavra de Deus. Amém. Amém. A sinopse 1, finalizando aí o tópico compreendendo o pensamento da transgeneridade, diz: o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Amém? Agora nós estaremos entrando no tópico 2, que diz assim: reafirmando a visão bíblica de gênero. No tópico 2, o subtópico 1 diz assim: a constituição biológica. Do hebraico Adhan, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de três substâncias: uma física, corpo, e duas imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. Subtópico 2: Constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo e é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Tópico 3: a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente a uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Esse segundo ponto, falando aí da reafirmação da visão bíblica de gênero, né? Então, a gente vê a constituição biológica. A Bíblia, ela faz aí uma, uma abordagem bem clara, né, a respeito do ser humano, da sua constituição, da sua formação. A Bíblia diz, lá a gente já mencionou, que Deus ele criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, né? Então, a gente vê aí a constituição do indivíduo, a gente não vê outra possibilidade. E Deus criando o homem e a mulher, ele também criou eles com sexo diferente, né? Ou seja, a Deus ele proporcionou à sua criatura, o homem e a mulher, a possibilidade da satisfação mútua e também da possibilidade de reprodução. A gente observa aí, né, que o homem tem as suas partes, né, no corpo,
né, que ela faz com que ele aguça o desejo pela mulher e a mulher também. Isso daí são pontos que Deus criou, tanto no homem quanto na mulher, para a satisfação de ambos. Não só isso, Deus também, dentro dessa constituição, Deus diz ali para Adão, depois ele diz para Noé, depois ele diz para Abraão, né, crescei, multiplicai, enchei a terra, né? Essa possibilidade de reprodução, ela se dá somente nos moldes estabelecidos por Deus. Quando nós olhamos a relação do transgênero ou da homossexualidade, a gente já parte do princípio do erro, né, que é a impossibilidade de reprodução, né? Imagina se houvesse, né, essa prática somente homossexual, né, e transgênero. Imagina se houvesse essa prática, a gente não teria a, esse, essa ordem imperativa de Deus sendo realizada, né? Então a gente vê aí que Deus criou o ser humano de forma bem organizada e a gente vê aí que ele criou, né, a parte imaterial do homem, que é o corpo, a parte material do homem, que é o corpo, e a parte imaterial, que é o espírito e a alma, né? Aí diz, né, que o corpo é o invólucro do espírito da alma, né, porque ele está dentro dessa constituição do corpo. Esse corpo físico, ele tem essas características que diversifica homem e mulher, né? Então a gente não vê essa possibilidade diferente na palavra de Deus. Isso daí se tratando de teologia. Quando nós olhamos aqui nesse primeiro subtópico também, abordando aí a questão da biologia, nós verificamos aí que também na biologia não nasce um terceiro sexo, né? A gente vê que o cromossomos XY define o homem e o cromossomos XX define a mulher. Então, partindo por esse princípio, a gente vê que o transgênero ele é uma atitude ou uma proposta imposta pelos desejos do coração, né? Desejos esses pecaminosos, né? Assim como outros pecados que nós já mencionamos aqui. Isso parte do desejo pecaminoso, né? Então, a, é importante nós frisarmos aqui que essa relação de transgênero, essa relação de homossexualidade, ela não é normal, né? Então, Deus ele jamais se agradará dessa atitude. Então, não adianta eles irem à igreja, né, e estar ali com atitudes supostamente de adoração a Deus, que Deus não irá receber, né? Por quê? Porque está em conformidade com a palavra de Deus, né? Estou dizendo isso porque, né, tem gente que ele está nessa situação e ele vai para uma determinada igreja e ele fica ali, na cabeça dele, ele está prestando um culto a Deus. Inclusive, ah, existe igrejas próprias para essas pessoas, né? Mas é importante dizer que, enquanto não houver uma mudança de postura, enquanto não houver um novo nascimento e, e o abandono da prática, né, o louvor, a adoração não será aceita, né, porque ele está
infringindo um princípio estabelecido por Deus, né? Então, é importante a gente dizer isso. A liberdade de escolha, a liberdade de ação, né, ela é garantida pela Constituição, né? Ninguém, nenhum ser humano que tem posturas homossexual, homoafetiva ou de transgeneridade, ele não pode de maneira alguma eh, ser ser atacado, ser violentado, tanto física quanto moralmente, né? Porque isso daí, cada um tem a sua forma de viver, né? Nós estamos falando aqui dentro da palavra de Deus que isso não é correto. Então, a própria teologia e a biologia, ela descarta a possibilidade. Então, a gente vê aí, a gente já falou que o transgênero, né, a sexualidade não é extraída do corpo, é extraída da mente. Então, aquele que tem a mente de Cristo, né, provavelmente ele não terá essas práticas, né? A gente vê a constituição moral do homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E isso não é semelhança física, né? Porque lá em João capítulo 4 diz que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui a imagem e semelhança é na questão moral, né? Então, também aqueles que servem a ele, né, ele deve ter esses princípios de moralidade, né? Por que que o ser humano ele age de forma imoral? Por que que a imoralidade ela está imperada no mundo? Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, né, consequentemente houve um efeito dominó, que toda criatura posterior a Adão e Eva, ele acabou vindo com esse pecado, né? Então foi corrompido a moralidade do ser humano, né? Então por isso que o ser humano, quando ele se afasta, quanto mais afastado de Deus está o ser humano, mais práticas imorais ele pratica. Então, a única forma do homem estabelecer a sua moralidade, a sua forma correta de viver, assim como quer Deus, é a aproximação de Deus, um novo nascimento, é nascer da água e do Espírito, né? É aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Que ele disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, né? Então, a gente vê que quando o homem nasce de novo, né, as suas ações elas tendem a ser moral, né, dentro dos parâmetros bíblicos. Então, a constituição aqui da sexualidade, né, aqui a gente já viu aí que a relação do ser humano, a relação ela é heterossexual e monogâmica, né? Esse é o plano original de Deus, né? É a heterossexual, que é um homem e uma mulher, e também é monogâmico porque o homem deve ter uma mulher e o homem deve ter e a mulher deve ter um homem, né? Então, fora disso, foge dos princípios de Deus. Amém. Concluindo a sinopse 2, diz a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Amém. Agora vamos entrar no tópico 3, amém, que tem por título Efeito da ideologia transgênero. O primeiro subtópico é depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo da sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, no entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta da doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade. Ou seja, a heteronormatividade
e já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Subtópico 2: Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual com pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que a. Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Amém? O subtópico 3 que diz a linguagem neutra. O movimento LGBTQI-APN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e o O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. As coisas vai se acirrando mais, né? Efeitos da ideologia de gênero, né? A gente vê aí o primeiro subtópico desse terceiro tópico, a depreciação da heterossexualidade. É interessante porque, como nós falamos aqui, o princípio de Deus é uma relação heterossexual, é entre um homem e uma mulher. E a gente vê aí, né, nesse ano aí de 1991, né, que esses ativistas, né, a fim de desconstruir, né, a orientação sexual bíblica, né, eles começaram a usar um termo, né, heteronormatividade. Essa heteronormatividade, o que que eles estão querendo dizer? Eles estão dizendo assim, o que que eles estão querendo fazer? Estão querendo criar uma norma a partir da heterossexualidade? Eles estão querendo dizer que não há outra possibilidade de se relacionar, né? Então, a partir dessa palavra, né, heteronormatividade, eles estão traçando uma crítica à prática, ao relacionamento entre o homem e a mulher, né? Estão falando assim, não há só aquilo que eles querem como norma, né? Existem outras possibilidades de amar, né? Então a gente vê aí que essa desconstrução da heterossexualidade, ela, ela vem já, né, tendo aí uma militância contrária já há muito tempo, né? E essa desconstrução, né, dessa prática bíblica de relacionamento que é entre o homem e a mulher. Então a gente vê aí essa construção da narrativa, né? Os militantes trans eles alegam a subjetividade, que é alguém de sentir homem ou mulher, né? No caso aqui, em detrimento à biologia, né? Então, há uma subjetividade,
dentro da prática, né? É interessante porque até eu estava comentando há poucos dias atrás que a ciência ela não é contrária à palavra de Deus. O que é contrário à palavra de Deus é a má ciência, né? A boa ciência, ela vem contribuindo com a palavra de Deus, né? Então, a gente vê que a maioria dos cientistas, né, que criaram, né, coisas fantásticas, eles eram cristãos, né? Eles acreditavam em Deus, né, e tal. Então, a gente vê aí essa subjetividade, né? Ou seja, o transgênero ele usa da sua subjetividade em detrimento da biologia, né? Está lá comprovado, não só teologicamente, mas biologicamente, está comprovado que o sexo ele é caracterizado tanto na constituição do gene ali, ah, ali daquela, do cromossoma XY e XX, né, está caracterizado ali a, 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 essa questão de homem e mulher ela está caracterizada na biologia no estereótipo, olhando para a pessoa, né? Então veja que eles colocam a subjetividade acima da ciência, né? Olhando assim, você fala, não é isso aqui que eu sou, né? E precisamos fazer alguma coisa. Então a gente vê aí uma questão interessante aqui dessa pesquisa aqui em 2017, dessa Associação Pediátrica Americana, que no estudo, né, isso daí a gente poderia falar assim, é óbvio, né? Mas parece que para o transgênero, parece que eles não veem isso como óbvio, então a gente vai falar. Eles dizem aqui que a, o menino, ele não nasce com o cérebro de menina, e nem a menina nasce com o cérebro de menino. Veja que isso é uma construção social, né? É, inclusive, a ideologia de gênero, o que que ela diz? Ela diz assim, que quando nasce uma criança, não importa o, ali o, se tem o órgão, a genitália masculino ou feminino, não importa. O que importa é o que vai ser a construção dessa criança. Então não dá para falar se é menino ou menina, né? Então eles vão trabalhando para ver o que que ela vai ser. Veja que é uma construção. Então essa pesquisa diz que o menino, quando ele nasce lá, ele não nasce com o cérebro de menina. Então veja que não precisa de fazer muita coisa, né? Eu disse em aulas passadas que é obrigação dos pais instruir o menino, educar o menino como ele é. Se ele é menino, vai tratar ele como menino. Se é menino, vai tratar como menino. Não há nenhuma, não há nenhuma imposição. É só detectar ali facilmente o que ele é. Então aqui essa pesquisa diz que não há ideia diferente num corpo ali que está determinando. Outra questão aqui que diz que o conflito entre a mente deve ser corrigido pelo alinhamento do gênero e não com práticas evasivas. O que que ele está dizendo aqui? Que se a pessoa nasce homem, ele começa a ter uns pensamentos meio estranhos de feminino, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um alinhamento entre o pensamento dele e o seu corpo. O que determina o que determina o sexo é o corpo, não é a mente. Então, se tem esse desalinhamento, é a mente que deve se alinhar ao corpo. E não fazer, é, fazer aí ataques ao corpo, né?
para modificar o corpo, porque a mente está pensando algo contrário, né? Então isso aí é pesquisa, né? É, outra questão aqui, né? A ideia da pessoa estar presa num corpo errado, né? É até um absurdo, né? Por quê? Quando eu falo teologicamente, né, dessa questão, eu dizer assim que o meu corpo, eu estou preso dentro de um corpo errado, né? Porque diz, né, Romanos 9:20, está falando assim, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Né? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Né? Quando eu falo, né, e como usam aí esse termo, que é estar preso num corpo errado, é o mesmo que perguntar, falar que Deus errou na formação, né, do corpo ali. Para nós encerrarmos o terceiro subtópico, linguagem neutra, né, que isso daí está muito falado ultimamente aí. É, há até um ataque vergonhoso, né, à gramática, à língua portuguesa, né? Porque assim, há uma já 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 existe um erro quando se tem ali muitas pessoas do sexo masculino e feminino, quando, por exemplo, uma pessoa vai cumprimentar, né, fazer um cumprimento a essas pessoas, né, ele dizendo assim, boa noite a todos e a todas. Isso daí já é um erro, né? Porque aqui a linguagem neutra ela é absorvida pelo masculino, né? Então, quando a gente fala assim, boa noite a todos, mesmo que esteja ali uma mulher ou várias mulheres, ela está incluída dentro desse todos. Como se não bastasse esse erro, agora eles querem usar uma outra linguagem, que é todos, todas, se referindo a todos como homem, todas as mulheres e todes, para se referir a quem nem se identifica com homem nem mulher, né? É um negócio meio assim, né? Então a gente vê aí que não existe essa expressão. Essa expressão vem deturpar, inclusive, a língua portuguesa, né? Veja aí que essa 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 ideologia aí, essa transgeneridade, ela está muito forte, né? Que acaba, ela está entrando em todos os segmentos aí, né? A gente percebe aí. Então, é, eles dizem assim que ao invés de falar ele ou ela, né, tem que falar elo, né, para não ter né? Então veja aí que e tem muitos exemplos aí dentro dessa questão da linguagem neutra. Então, eu acredito que é isso aí, né? Então, só dizendo que a liberdade ela ela está aí para a pessoa fazer o que achar por bem, porém, né, biblicamente observando aí a palavra de Deus, né, essa questão ela está em inconformidade com a palavra de Deus. Amém. O Sinopse 3 diz: os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Amém? A conclusão da nossa lição de hoje, né, irmãos, diz assim: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero: é a anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Pode fazer as considerações finais, Vinícius? Queremos agradecer aí, né, por esse momento de estarmos aqui aprendendo da palavra de Deus, né, falando sobre esse tema tão importante, tão atual,
né? E agradecer a todos, né? A todos, né? Pela participação, né? E que vocês sejam edificados, né? Com essa aula, né? E agradecemos a Deus pela oportunidade. Amém? Amém. Muito obrigado ao evangelista Denilson, que Deus abençoe pela explicação que nos deu dessa aula de hoje. E você que está nos assistindo, amém? Assista aí, compartilha e inscreva no canal do Capacita EBD, que está sendo uma ferramenta para a edificação da obra de Deus. Amém.